Então, ela é tão assustadora por causa disso também, tanto pelos seus sinais clínicos, quanto pela sua letalidade e o fato que não tem um tratamento, né? Oi pessoal, hoje é o episódio de estreia do Zonocast, do Bicho ao Homem, o podcast onde a gente vai conversar e saber mais sobre doenças que são transmitidas dos animais para os humanos e vice-versa. Essa é uma iniciativa da disciplina de zoonoses, ministrada pelo professor Carlos Malman no programa de pós-graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Esse podcast está sendo gravado nas dependências e é apoiado pelo Laboratório de Análises Micotoxicológicas da UFSM. Eu sou a Luriane. Eu sou o Renê. Nós seremos os hosts de hoje e iremos conversar com uma convidada muito especial para iniciar com o pé direito. Ela é médica veterinária, atua na linha de frente da saúde pública aqui em Santa Maria e é doutora Janine Sarturi. Seja muito bem-vinda, Janine. Obrigada. Então, Janine, conta pra gente como foi parar nesse mundo das zoonoses. Bom, primeiro eu gostaria de contar que eu nunca tive muito contato diretamente com zoonoses, né? Eu fiz minha graduação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, fiz o mestrado e o doutorado aqui também. Durante a graduação eu sempre fui mais da linha da bovinocultura de leite, ovinocultura, fiz parte de alguns laboratórios, empresa júnior, mas não diretamente atuando com zoonoses. Depois, no mestrado, eu fui para a área da suinocultura, fiz meu mestrado com medicina de suínos, né, especificamente com pneumonia enzótica, que a gente sabe que não é uma zoonose, é uma doença bacteriana comum, né, usual de suínos. E daí trabalhei em frigorífico bastante e agroindústria. Então, muita coisa eu pude correlacionar e viver a saúde pública também na linha de frente de frigoríficos, mas não propriamente dito, né, trabalhando com isso. No doutorado eu já trabalhei mais a parte, segui na linha da suinocultura, mas mais voltado com a nutrição, né, na parte específica de micotoxinas. Só que daí no meio do percurso, né, de mestrado, doutorado e tudo mais, eu fui fazendo vários concursos. Praticamente aqui na região de Santa Maria e Quarta Colônia, aqui na região central do Rio Grande do Sul. E daí um belo dia eu estava mais pro final, no meio do doutorado, eu recebi a notícia que eu tinha sido nomeada no concurso da prefeitura. E felizmente, né, eu disse sim na hora e assumi. Então eu estou, né, na prefeitura de Santa Maria desde dezembro de 2023, eu tenho 1 ano e meio de prefeitura. E muita coisa que a gente não sabe enquanto acadêmico, a gente vai fazendo os concursos, vai se preparando, mas quem está de fora a gente não sabe o real trabalho do que as pessoas fazem, não é tão claro isso, a gente só fica sabendo depois que a gente bate o primeiro ponto e começa a trabalhar. Então eu fiquei sabendo que eu ia para o setor de zoonoses no dia da minha posse mesmo, porque veterinário na prefeitura ele pode ir para a Secretaria da Agricultura, que hoje a gente chama de Desenvolvimento Rural, pode ir para a Secretaria do Meio Ambiente e pode ir para a Secretaria da Saúde. E daí eu fui para a Secretaria da Saúde, daí dentro da Secretaria da Saúde um dos braços é a Superintendência de Vigilância em Saúde. Dentro da Vigilância em Saúde, eu sou tanto da Vigilância Sanitária quanto da Ambiental. E o setor de zoonoses, ele é um setor da Vigilância Ambiental em Saúde. Então, essa parte de saúde pública, de zoonoses, eu estou há 1 ano e meio trabalhando com isso. Muito bom. É um currículo muito extenso e muito diversificado, né? Eu acho que para a prefeitura, assim, eu imagino, né, na minha ideia, que dentro da prefeitura precisa disso, precisa ter essa comunicação entre várias áreas e toda essa parte mais dinâmica do trabalho. Mas conta para nós, assim, como é o teu trabalho na prefeitura, como médica veterinária, como tu atua no dia a dia e, enfim, todas as funções que tu precisa ter? Do setor de zoonoses, praticamente, que é da vigilância ambiental, ele é um setor bem dinâmico, né? A gente vai para lá de manhã e é uma caixa de surpresas. Tem dias que tem um morcego para buscar, tem outro dia que tem um caso para resolver, e assim a gente vai indo.
O setor de zoonoses, ele tem duas frentes praticamente, né? A gente atende denúncias feitas via ouvidoria de criação de animais. Então, a gente tem o Código de Posturas do município, que é a Lei 092 de 2012, que tem algumas especificações para a criação de animais dentro da cidade, né, em meio urbano, como suínos, aves, equinos e bovinos. E acaba que muitas pessoas fazem denúncia, né, na ouvidoria da prefeitura, e a gente tem que atender essas denúncias para tentar regularizar toda essa criação e fiscalizar. A outra frente, né, a segunda, é as zoonoses propriamente ditas. As zoonoses que chegam mais em Santa Maria e que a gente resolve faz parte da rotina é a leishmaniose, a leptospirose bastante, a raiva, entre outras mais usuais da cidade. Mas é uma caixa de surpresa, tem dias que a gente tem 1000 coisas para resolver de uma doença, tem outro dia que tem outra, depende muito na época do ano, né? Tem doenças que aparecem mais em períodos específicos, que nem a gente teve a questão das enchentes o ano passado, a leptospirose foi em alta. Tem a questão dos morcegos, que é mais na primavera e no verão, então no inverno acaba dando uma amenizada nessa demanda de morcegos. A leishmaniose sempre tem inquérito sorológico quando tem caso humano, e felizmente o último caso humano que a gente teve foi em 2024, e 2025 a gente não teve, então tem todas essas denúncias e doenças que a gente é envolvido. Além disso, também tem toda a parte de animais peçonhentos e sinantrópicos, então a gente atende muito demanda de serpentes, de aranhas, de escorpiões, de ratos, pombos, então é bem diversificado, assim. Esses dias entrou uma aranha na minha casa, podia ter chamado a Janine para me salvar, então. A gente busca. Tá, Janine, fala pra gente o que é a raiva e como que ela incomoda ainda a população hoje. Tá, a raiva, ela incomoda porque ela é uma doença de letalidade quase 100% e é uma doença que não tem cura. Então, por isso que ela é tão assustadora, tanto para pessoas quanto para animais, né? A definição de raiva é aquilo que todo mundo sabe, ela é uma doença viral causada por um vírus, do gênero lisavírus, e ela tem uma alta letalidade. Então, a gente fala, a literatura traz, e casos clínicos do passado também trouxeram uma letalidade de quase 100%, então por isso que ela é tão assustadora. Hoje, para animais, indicação sempre é a eutanásia, porque não tem um tratamento eficaz. E para pessoas, sempre a gente tem que entrar com a sorologia adicionado da vacinação antirrábica, que tem o protocolo, né, tem uma nota técnica do Ministério da Saúde, tem todo um protocolo que a gente utiliza tanto o soro quanto a vacina antirrábica, quando há exposição e há suspeita de raiva. Mas assusta por causa disso, por causa do... E claro, tem muitas histórias e o pessoal vê vídeo, o pessoal convulsionando, tendo sintomas neurológicos, então ela assusta muito também, porque ela afeta diretamente o sistema nervoso central, causando sinais clínicos neurológicos, né? Então ela é tão assustadora por causa disso também, tanto pelos seus sinais clínicos, quanto pela sua letalidade e o fato que não tem um tratamento, né? Não tem, e o vírus ele é muito rápido. Claro, o período de incubação dele varia muito de 3 a 15 dias, como vários vírus, né, que tem o período de incubação muito variável e pode ser curto ou longo, dependendo do estado do indivíduo. Mas geralmente os primeiros sinais clínicos é em menos de 10 dias, então ela é muito rápida, né, aguda. E qual é o panorama hoje da raiva em Santa Maria, talvez no Rio Grande do Sul, no Brasil? Como que está a situação hoje? Felizmente, no Rio Grande do Sul, a gente tem que os últimos casos foram na década de 80, isso de raiva humana. Então, a gente não tem casos humanos tanto no Rio Grande do Sul, né, atualmente, e felizmente também, consequentemente, não em Santa Maria. Eu praticamente nunca vivenciei um caso de raiva, raiva em humanos, felizmente.
Já a raiva animal, a gente tem duas frentes, né? A gente tem a raiva urbana e a rural. Nós, quanto vigilância em saúde da prefeitura, a gente é responsável pelo monitoramento da raiva urbana. Então, o que a gente faz? A gente faz todo o monitoramento, captura de morcegos, né, testados em laboratório para verificar se ele tem ou não a presença do vírus da raiva. Mas a gente não tem casos animais. Então, nos últimos anos não foi coletado, né, sistema nervoso central, cérebro de nenhum animal, porque felizmente a gente não teve relatos, não teve notificação quanto a isso. E fora a raiva urbana, a gente tem a raiva rural, que daí é a raiva dos herbívoros, e que daí é uma responsabilidade, quem atua, né, nessa frente muito bem é a SEAP, que é a Secretaria da Agricultura do Estado. Então, quem é responsável pela raiva herbívora e consequentemente, pelo monitoramento dos morcegos hematófagos é a agricultura. Já a raiva herbívora, ela é mais comum no estado do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria também, a gente tem vários relatos de vários casos. O último que a gente teve em Santa Maria foi em 2024. Frente a isso, né, foi uma propriedade rural no interior da cidade que tinha vindo a óbito 4 bovinos. Dos 4 bovinos, né, o proprietário dos animais não tinha suspeitado de nada, mas o último ele entrou em contato com a Inspetoria Veterinária de Santa Maria. A Inspetoria trabalha junto com a SEAP, né, em várias frentes, e fizeram a coleta desse bovino e deu positivo para o vírus da raiva. Então, a partir daí, a SEAP fez todo um trabalho, né, que conseguiu, felizmente, resolver o caso, que foi buscar onde estava, né, o local dos morcegos hematófagos, porque os hematófagos, diferentes dos urbanos, a gente pode combater eles, né, pode usar algum dispositivo para combater e para eliminá-los, diferentes dos da cidade que não pode. E daí eles fizeram buscaram onde estava o local dos hematófagos, fizeram um combate e daí fizeram todo um protocolo frente ao proprietário dos animais que não fazia a vacinação da raiva. Então, os animais eles estavam mais susceptíveis porque os bovinos nunca tinham sido vacinados para raiva. E a partir daí foi feita a mudança da conduta. Nesses casos, sempre eles nos avisam também, e daí a gente foi até o local, fez uma visita, conversou com o proprietário dos animais, mas mais com foco em saúde pública. Então, a SEAP ela fez todo o trabalho dos bovinos e dos morcegos hematófagos, e a gente foi mais para conversar com o proprietário em si, com o ser humano. Também a gente deu uma olhada nos cães da propriedade, né? Falou sobre a importância do protocolo vacinal e também a exposição para ele. Porque caso ele tivesse se exposto, teria que entrar com a sorologia e a vacina. E até foi repassado na época para os enfermeiros responsáveis aqui de Santa Maria. E daí foi feito todo esse monitoramento. Depois a gente entrou em contato novamente. Então, mais a gente trabalha em conjunto quando precisa, mas essa demanda da raiva herbívora é mais Secretaria da Agricultura, não é Secretaria da Saúde. Já que tu comentou sobre vacina, Janine, fala um pouco sobre a importância da vacina e também como que a população está preparada para isso. Há muita desinformação, como que as pessoas, como elas conhecem a doença, o que elas sabem sobre a doença? A doença... O pessoal conhece mais a vacina em Santa Maria graças à Universidade Federal de Santa Maria, né? Que faz há muitos anos a campanha de vacinação antirrábica, geralmente ali pelo mês de agosto, setembro de cada ano. A vacina, como todas as doenças, né? Não só as zoonóticas, as não zoonóticas, tem várias vacinas que são de suma importância, porque prevenir sempre é melhor do que remediar. E no caso da raiva, como não tem tratamento, o que a gente tem de suporte realmente é a vacina. Então, a vacina, nem se discute a importância dela, né? A vacina antirrábica, ela é muito importante. Para humanos, hoje, não é distribuída em longa escala a vacina antirrábica, porque ela só precisaria após a exposição. Então, quem é vacinado para raiva, geralmente são pessoas mais expostas, como médicos veterinários, estudantes, e pessoas que estão na linha de frente e que precisam tomar a vacina.
Fora isso, quem é vacinado para raiva são pessoas que, né, a vacina pós-exposição, que foram mordidas, arranhadas, ou tiveram a suspeita de contato com o vírus da raiva. Como que se dá essa transmissão? A transmissão da raiva sempre é pela saliva. O vírus, ele permanece na saliva e ele se distribui na saliva dos animais. O que a gente precisa? Sempre da saliva. Só que daí a saliva pode ter 3 vias, né? Ela pode ter a mordedura, a arranhadura e pode também a função do morcego sobrevoar sobre a sua cabeça e pingar uma gota de saliva. Isso também ele tá como transmissão. E é um grande azar para a pessoa também, né? E o Ministério da Saúde, ele atende isso como transmissão, porque a pessoa acha sempre, não, para mim ter raiva eu tenho que ser mordido por um cachorro. E na verdade não, a mordedura é o mais comum, que é o que todo mundo sabe, né? A mordida contendo, né, a saliva contaminada com o vírus da raiva, ou a arranhadura, ou qualquer contato com a saliva. Então, eu peguei um morcego com a minha mão sem luva e depois eu fiquei sabendo que ele era positivo para o vírus da raiva. E minha cutícula estava sangrando ou eu tinha alguma arranhadura na minha mão. Isso já é indício para fazer a profilaxia. Então, qualquer suspeita de caso é feito a sorologia e a vacina para que não tenha o dano maior, já que ela não tem tratamento. E a questão da vacina dos animais, né, a raiva ela é uma doença que carece de muitas informações, assim, várias coisas não são bem claras, mas toda a justificativa da diminuição dos casos no Rio Grande do Sul e consequentemente também em Santa Maria é graças à vacinação em massa. Então a vacinação em massa, ela, né, supostamente dá imunidade para o animal, principalmente essas vacinações são feitas com cães e gatos, e o animal imunizado, ele também, né, tem uma certa garantia de que não vai estar pegando todo esse sinal clínico e essa manifestação clínica da raiva. Qual foi a situação mais inusitada, assim, falando em raiva, que teve no teu trabalho? Teve alguma situação assim que a Janine ficou, uau, olha o que está acontecendo? Não, é que eu acho que a gente trabalha diretamente com morcego, né? Praticamente toda semana a gente captura morcego. E tem várias coisas que ainda não é bem claro para a população e que a gente tenta colocar claro. Porque Santa Maria tem morcego na cidade inteira, né? E os morcegos, eles fazem parte da fauna. Até é uma curiosidade que talvez muitos não sabem, mas é crime ambiental hoje tu matar um morcego em área urbana. Porque em área rural a gente tem os morcegos hematófagos. Em área urbana a gente tem os que comem insetos e os que comem frutos. E vários são polinizadores até. Então eles têm uma importância muito grande na cadeia e a gente não pode eliminá-los, são crime ambiental. E a pessoa sempre liga para a vigilância querendo um veneno para os morcegos. Como vários casos, né? A pessoa viu uma aranha em casa, ela liga para a vigilância. Qual veneno eu uso? Ela vê um escorpião, ela vê um morcego, então é automático. As pessoas, elas querem um produto químico para tirar o produto do local. E não é assim. Toda a parte de remover o morcego dentro de casa, ele é mecânico. Ele não pode ser nem usado nenhum produto químico. Então, e também as pessoas acham que é trabalho da vigilância ir lá e fazer o desalojamento. Isso também não. Tá? Na legislação tem toda a parte que a gente faz o monitoramento da raiva, então a gente faz a captura quando tem exposição, porque a gente tem que coletar um morcego, levar para o laboratório e verificar se ele tem ou não a presença do vírus da raiva. Mas a gente não faz o trabalho de desalojamento. Isso tem as empresas terceirizadas de Santa Maria e a gente sempre manda essa lista das empresas para as pessoas, porque daí é responsabilidade, a minha casa, o meu prédio, eu tenho que falar com o meu síndico, com a imobiliária
Enfim, tem que fazer toda uma demanda estrutural de tirar os morcegos do prédio e vedar para que eles não entrem novamente. É diferente do que só matar e... Na verdade não pode matar. Então o que a gente tem que fazer? Tem que remover eles do local. E importante sempre depois vedar para que eles não voltem. Porque o morcego também, uma curiosidade engraçada, é que ele é que nem pombo. Ele sempre vai voltar para o lugar dele de origem. Então se ele nasceu na minha casa, ele depois talvez ele volte. Por mais que eu faça o desalojamento, depois ele vai voltar. Porque tem a questão do ecorreferenciamento. Então ele vai voltar depois e geralmente eles entram dentro das casas quando eles estão descoordenados ou quando eles perdem, né, o voo da colônia e entram dentro de casa, porque geralmente eles não entram, mas é para buscar abrigo mesmo e quando estão desorientados. E eles entram em lugares muito pequenos? Muito pequenos. Daí outra coisa também que a gente sempre indica para as pessoas, que as pessoas não sabem, tela de proteção. Para que serve a tela de proteção? Para pessoas e para pets. Então, coloquei uma tela de proteção na minha sacada. É para o meu filho, para o meu gato, para o meu cachorro. O morcego vai passar ali. Então, isso é uma curiosidade que a gente sempre traz para as pessoas. O morcego ele tem estrutura óssea só na cabeça. O restante do corpo é só cartilagem. Então, ele entra em qualquer orifício. Em qualquer orifício mesmo. Então, a pessoa acha, não, mas eu tenho tela de proteção na minha sacada. Não vai adiantar de nada. Então, sempre a tela que a gente indica e que a gente manda foto para as pessoas, sempre é a tela milimétrica de 1 milímetro. De 1 milímetro? De 1 milímetro, é a que a gente chama de tela mosquiteiro. E como também tem bastante mosquito, já ajuda pra isso. Já combate várias coisas ao mesmo tempo. Une os dois. Então é sempre tela milimétrica de 1 milímetro, tanto nas sacadas, nas janelas. E a questão dos telhados também, o pessoal tem que vedar depois. Então não pode deixar nenhuma fresta, nada sem vedar, porque ele vai entrar. E daí para telhado, geralmente o pessoal usa às vezes silicone ou a espuma expansiva, que também é bastante utilizado. E o ideal não é deixar nenhuma fresta, porque ele vai passar. Sim. E assim, isso é uma dúvida como cidadã mesmo. Tem alguma informação que a gente possa ter com a prefeitura, com vocês, que a gente possa ter, que a gente possa receber, que mude alguma coisa, que te ajude tipo no trabalho, alguma coisa que a população precisaria ter, tipo um número de contato específico ou uma informação específica que já ajudaria vocês a auxiliar a população nesses casos? Sim, o nosso telefone ele está disponível sempre das 7h30 a 1h30. O atendimento ao público ele é desse horário e depois à tarde a gente tem os trabalhos a campo. Mas o que está disponível sempre, a todo momento, também é o e-mail. Então vou passar para vocês tanto o e-mail quanto o telefone residencial. E sempre as pessoas, entrou dentro de casa, a pessoa já tem essa informação que é com a vigilância, sabe? Então geralmente eles nos ligam. Por e-mail, sempre a gente repassa, tanto eu quanto o outro colega médico veterinário, o Carlos Flávio, a gente repassa todas as orientações por e-mail. Então é mandado para as pessoas folder, um manual de morcegos em área urbana, o que fazer, como fazer essas vedações, que telas utilizar, a questão do horário do voo, né, que a gente sabe que é das 18 às 6 horas. Então eles voam das 18 às 6 horas. Que eles são noturnos. Durante o dia, eles dormem, né? Eles dormem durante o dia em algum abrigo e eles vão sair para fazer o voo e para viver a vida a partir das 18 horas. Então, é interessante sempre a partir das 18, se você não tem a tela milimétrica, fechar as janelas. Sim. Então, que é bem importante. Então, todas essas orientações de prevenção, o que fazer, a gente sempre acaba repassando tudo por e-mail. Sim, é mais fácil, né, de mandar todos os arquivos e tudo mais. E eu tenho uma pergunta um pouquinho pessoal, assim, não que essa conversa não seja extremamente pessoal, mas com todos esses relatos, com toda a tua história dentro da academia, teve alguma
alguma situação, algum momento, mesmo que na correria do dia a dia do trabalho, tu tenha te marcado de uma maneira muito positiva e aí no final do dia tu pensa assim, foi para isso que eu estudei para passar num concurso, foi para isso que eu me formei, eu tô no caminho certo? Não, acho que todos os dias, né? Como eu falei pra vocês, todos os dias ele é uma caixa de surpresa, assim. Tipo, às vezes eu chego lá e já tem gente ligando e eu acho que a semana passada aconteceu um caso muito pontual que felizmente a gente conseguiu resolver, que saiu na mídia, né? Saiu em várias notícias, que foi morcego dentro da tubulação de um apartamento. Nossa. Então foi um caso que a gente recebeu num domingo, que a gente fez toda uma movimentação, né, e isso eu também tenho, não foi um trabalho só meu, a gente tem que agradecer a superintendente lá, que é a nossa chefe, que é a Cecília, que é bem responsável, ela fez toda a movimentação, e daí ela entrou em contato com o Carlos Flávio, que é o meu colega veterinário, entrou em contato comigo, com os meus colegas do setor do Vigiágua também, que é o Eduardo, o André e o Alexandre, e a gente fez um trabalho em conjunto. Então são coisas que na rotina fazem a diferença, porque a gente sabe que tanto no privado quanto no público a gente tem muito disso de às vezes a gente não ter colegas que ajudem ou colegas que não tenham proatividade e não queiram, né, resolver o caso. Mas lá felizmente a gente tem uma equipe muito boa que a gente, né, se ajuda e se organiza em várias demandas, e essa demanda foi um trabalho em conjunto que deu muito certo. Na segunda, 7h pouco da manhã, a gente já estava indo até o local, né? Aconteceu num prédio, no centro de Santa Maria. A gente foi até o local, conversou com os moradores, e é uma investigação mesmo, a gente chama de inspeção zoossanitária, essas investigações e essas vistorias. É o nome bonito que a legislação dá para isso, né? Então, é feito relatório, fotos, a gente vê todos os pontos críticos e os problemas. E daí a gente viu que as tampas de caixa d'água não estavam bem vedadas, por isso morcegos adentraram dentro da caixa d'água e entraram na tubulação. E daí um morador só descobriu porque ele estava tomando banho e parou de sair água. Daí ele chamou o encanador removeu o chuveiro e viu que tinha morcego na tubulação. Nossa. E daí eles nos contataram por causa do preocupante que é uma água contaminada com morcegos. Sim. Só que felizmente também, o que as pessoas não sabem, né, ou sabem, mas às vezes não acreditam, é que o vírus da raiva ele é muito sensível. Então, fora da saliva, qualquer coisa mata ele. Então, a exposição ao sol mata ele, qualquer água com sabão mata ele, hipoclorito, desinfetantes. Então, felizmente, ele é muito sensível. Então, em casos de mordida, a primeira orientação é o quê? Lavar com água e sabão. Lava com água e sabão por uns 5 minutos ali e procura o atendimento médico para receber a profilaxia. E nesse caso, daí em conjunto com a equipe do Vigiágua, o pessoal já fez a coleta de água no local, verificou o cloro e o teor de cloro estava muito bom. Ele estava acima do esperado, que é acima do 0,5, né? E felizmente com isso a gente viu que por mais que tivesse morcego na caixa d'água em contato com o cloro, ele estaria inviável para transmitir o vírus da raiva. Sim. Então, por mais que tivesse algum morcego positivo ali dentro, o vírus não estaria viável. Então, foi um caso que a gente conseguiu resolver rápido, mas mesmo assim, por precaução, o pessoal recebeu, né, a sorologia e a vacina. Então, as 4 pessoas, né, desse apartamento foram até a unidade de referência para a vacina da raiva, que é o Crosset, e receberam toda a profilaxia, tanto o soro quanto a vacina. Muito legal. Então, foi um caso que a gente conseguiu resolver e a maioria, assim, é uma caixa de surpresa. Tem casos que a gente resolve, tem casos que é mais difícil, mas eu acho que a equipe faz toda a diferença, porque a gente sente que não tá sozinho, né? Sim. Dá um gás. Dá um Na hora gás. que um tá mais para baixo, o outro Isso. ajuda. Puxa. E a gente já tá se aproximando dos finalmente. Eu queria te perguntar, te pedir, se tu pudesse dar um recado bem direto sobre a raiva para quem tá nos ouvindo, qual seria? Eu acho que a raiva sempre é a informação.
ela carece muito da informação. Então, se as pessoas tiverem dúvida, elas podem entrar em contato com a gente. Sempre manter os seus pets vacinados. A gente negligencia muito a vacina da raiva, mas ela é uma vacina barata, né? Para pets, ela não é distribuída no SUS, só para pessoas, que ela tem disponível no SUS. Para pets, sempre tem que procurar a rede privada de clínicas e veterinários, mas ela é uma vacina relativamente barata, né? A gente tem a campanha de vacinação do UFSM todo ano e também tem disponíveis nas clínicas, né, o ano inteiro. A vacina da raiva sempre é feita quando o animal ele é filhote e depois é feito o reforço anual. Então, ela é uma vacina hoje que a mais cara está na base de R$70, R$80 na rede privada. Então, se tu for ver, perder o animal e vacinar, é melhor sempre vacinar, porque ela não tem cura, ela não tem tratamento. Sim. E qualquer indício de exposição com morcegos ou animais contaminados, né, sempre procurar o atendimento médico. Às vezes a gente acha que é bobagem, várias doenças, e não é nada, é só uma mordida, é só uma arranhadura, mas na dúvida procurar o atendimento médico. Outra coisa importante é sempre no caso específico da raiva, procurar a unidade de atendimento CRO7, que é o nosso posto de saúde central, né, nossa UBS CRO7, que fica na rua Floriano Peixoto, ali abaixo do antigo necrotério, que hoje é o ML, ali na Floriano Peixoto. Então, quando precisar do soro e da vacina da raiva, sempre procurar a unidade CRO7, até também para ter maiores informações. Sim. E também eu vou deixar o telefone da vigilância e o e-mail da vigilância. E eu acho que sobre a raiva é isso, sabe? O recado da raiva é prevenção. Sim. É prevenção, cuidado, sempre cuidar, né? E impedir que os morcegos entrem dentro de casa, é bem importante. Felizmente, eu nunca vi um morcego positivo em Santa Maria para o vírus da raiva, mas na literatura a gente já tem isso, que não é só os hematófagos que são positivos, né? Em outros locais também tiveram, no Rio Grande do Sul, positividade de morcegos urbanos. Então, sempre, né, a gente tem que ter todo o cuidado para que isso não vire um problema muito maior. Sim. A gente agradece muito a tua presença, foi uma honra te ouvir hoje. É uma honra saber que a gente tem uma pessoa tão próxima que pode nos ajudar e que está aberta a dar mais informações, não só tu, mas a equipe como um todo. E em forma de agradecimento a gente vai te dar um presente. Esse presente ele é bem singelo, mas ele é de coração por tu ter aceitado participar do podcast. Muito obrigada. Estreando o nosso podcast com toda a glória e maravilha que tem a tua fala, porque muito bem explicado, né? É incrível te ver contar uma coisa, claro, para ti é muito mais prático, mas para nós parece um primeiro contato e é muito importante toda essa tua fala, porque a gente consegue trazer para a realidade da nossa cidade, nesse caso, mas consegue trazer para a realidade do que a doença realmente é e de como funcionam os desafios dessa doença, né? Então a gente te agradece muito. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe da vigilância e também para todos os envolvidos, né? Sim. Não, e também a gente sempre se coloca à disposição, tanto eu quanto os meus outros colegas, a gente está sempre aberto e também participa de vários programas da rádio, da televisão, sempre com o intuito de levar informação para as pessoas, né? Porque muitas vezes elas nos procuram para resolver um problema, a gente resolve, mas a gente resolve pontualmente para a Luriane ou pontualmente para o Renê. A gente às vezes não tem a amplitude de toda a cidade. Sim. Então sempre a informação é importante porque ela é dissipada para todo mundo. E a gente está sempre disponível para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e espero ter ajudado. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada, Janine. A gente fica por aqui e esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira conversa com a Janine. Nos encontramos no próximo episódio do nosso podcast. Até mais.